Fala, pessoa dev! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Geek Masters. Final de ano, momento que muitos estão fazendo novos planos e repensando a vida. Por isso, hoje vamos falar sobre carreira dev. E para participar desse papo, convidei dois grandes profissionais para falarem pra gente um pouco de suas trajetórias no mundo do desenvolvimento de software. Mas antes das apresentações, quero dar um recado sobre uma parceria eMasters e Syngenta Digital, que estão unindo forças para criar um programa para pessoas desenvolvedoras de software com o objetivo de fomentar conteúdos técnicos. Então fique ligado nas redes sociais do eMasters e da Syngenta Digital para saber todas as novidades. No link que está aparecendo na sua tela e também na descrição, você encontra todas as informações sobre a Syngenta Digital e também as oportunidades de carreira. E se tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Agora, bora conversar com a Amanda Borba, da Syngenta Digital, e com o Ednei Internei, um dinossauro da internet brasileira. Opa, e como eu já falei, é um prazer estar aqui com o Ednei e com a Amanda. E eu queria chamar eles, né? Eles já estão aqui com a gente, mas eu queria que eles se apresentassem. Vamos lá, Amanda. Quem é a Amanda Borba? Oi, gente. Eu sou Engineer Manager na tribo do Protector, que é um dos produtos da Syngenta Digital. E atualmente o meu papel vai desde a entrevista de candidatos até a avaliação de desempenho, gestão de expectativa com stakeholders, e é isso aí. Show de bola. E aí, Internei? Meu nome é Ednei Souza, sou mais conhecido como Internei, né? Inclusive, eu fui com a vontade de me chamar de Internei, porque só me chamam mais de Internei do que Ednei. Eu trabalhei 15 anos como desenvolvedor de software, então posso falar que eu sou desenvolvedor de software, mas nos últimos anos eu tenho empreendido, eu participei da fundação de 7 startups diferentes, né? E, paralelo a esse tempo todo, eu sempre fui professor. Então, vou compartilhar aqui um pouco dessa minha trajetória de como é que é o dev mudando de carreira, dando aula, esse tipo de coisa. Muito bom, muito bom. Eu só te conheço como Internei, na verdade. Eu sabia que o seu nome é Ednei, lógico, mas eu sempre fui Internei na época dos blogs lá, né? Então, não tem como... Acho que eu não vou conseguir te chamar de Ednei nunca. Normal. Já aconteceu de eu chegar numa roda de conversa, me apresentar como Ednei, passar um tempo, a pessoa falou assim, peraí, você não é o Internei? Então o Ednei é um ilustre desconhecido. Muito bom, muito bom. Acho que um caminho legal para a gente iniciar esse bate-papo, acho que é bacana, é entender o momento atual de cada um de vocês, né? No que vocês estão trabalhando hoje? Qual que é o projeto principal aí da vida de vocês hoje como pessoas desenvolvedoras de software? Aí eu vou deixar vocês escolherem quem vai começar, tá? Aí... Para o ímpar, Ednei? Para o ímpar é bem justo, que é para. Ímpar! Aí, ganhou com essa. Ganhou. Boa demais. Bom, gente, eu até comentei um pouquinho antes, né? Mas no meu momento atual de carreira, eu estou atuando como Engineer Manager. Então, eu participo das avaliações de desempenho, participo também da parte de contratação, das fases de avaliação de cultura, fit cultural e habilidades técnicas. Também participo de organização de expectativas com stakeholders, sequência de entregas que a gente vai fazer, a gestão do time, o que cada um vai atuar, qual sequência de prioridades, gestão de conflitos e de interesses dentro do time e das expectativas da empresa. E é isso aí. Show de bola. E aí, Muito bom. Eu estou como mentor na Sigma Geek, que é uma startup de atração de talentos. A gente faz desafios tecnológicos, os devs e cientistas de dados se inscrevem para resolver, e depois, aqueles que autorizarem, a gente põe em contato com as empresas. Então, uma startup de talent acquisition, de recrutamento, né? Com essa pegada diferente aí de defender o dev, de certa forma, né? Procurar para ele as melhores vagas, aquela coisa, puta, eu queria um lugar que tivesse mais desafios, né? Então, para empresas que têm essa pegada, né? E do lado das empresas, ajudar aquelas que muitas vezes não têm um nome muito forte, um nome muito conhecido, tem dificuldade de chegar no dev, então tentar conectar
ajudar a conectar esses talentos. A gente já tem mais de 9 mil devs lá cadastrados, né? Então eu tô como mentor lá, e além disso eu tô dando aulas, eu tô com um curso de Product Manager na SPM, Product Marketing Manager, né? Um curso de produtividade. E eu ainda sou editor e tradutor do WordPress.com para o Brasil. Então, sou fornecedor da Automatic com muito orgulho. Muito Oi, bom. Dinei, já conhece Oi. Syngenta Digital? Tem que mandar o desenvolvedor bom pra cá, pô. Eu já falei com alguém da Syngenta, não da Syngenta Digital. Acho que falta. Vamos bater um papo depois. Vamos mandar a gente pro agro lá, né? Vamos fazer isso aí. Vamos. Pegar fogo. Ou não pegar fogo. É, melhor não. Já as Melhor plantinhas não, crescerem melhor não. saudáveis. Exatamente. É muito bom, cara. E a trajetória profissional de vocês? Por onde vocês começaram para chegar onde vocês estão hoje? Tô vendo que o Internei e a Amanda aí já tem, né, um bom conhecimento aí da área e tudo mais, né? O que aconteceu para vocês chegarem onde vocês estão hoje? Vai lá, Amanda. Hoje eu vou escolher. Você ganhou vai. para o ímpar, você vai começando agora. Beleza. Bom, desde pequena eu sempre quis entender como é que as coisas funcionavam, desmontar carrinho, desmontar os brinquedos, entender o que tinha lá dentro e tudo mais. E quando chegou o momento aqui em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu estou, de fazer o ensino médio, a gente tem a opção de tentar uma prova de seleção para fazer o curso técnico, e eu acabei passando para o curso de técnico em eletrônica. Então, eu comecei a minha jornada como técnico em eletrônica há um tempinho já, e de lá para cá continuei na área de tecnologia. Eu acabei fazendo, na verdade, engenharia elétrica com foco em eletrônica e redes de computadores. Não vim da área de computação. E, bom, depois que eu me formei, eu acabei sendo contratada como desenvolvedora júnior especialista em hardware pela Syngenta Digital. E lá minha trajetória foi crescendo, assim, primeiro fui desenvolvedora, depois fui coordenadora de um time mais voltada para a produção dos equipamentos de hardware que a gente desenvolvia. Depois disso, comecei a mexer um pouco mais com a área de processo, sequência de desenvolvimento e tudo mais, até chegar no momento em que eu estou agora mesmo como gestora de engenharia. Muito bom. Você falou em eletrônica, eu estou estudando eletrônica agora, eu estou fazendo o inverso aí, porque eu comecei a me interessar por videogame velho, por coisa antiga, então eu estou trabalhando aí para consertar uns que eu estou pegando. Eu achei, tá gostoso, tá gostoso. É uma Tá gostoso sensação queimar o boa. dedo. É uma sensação Tá boa pegar um negócio que não está funcionando fisicamente e pôr para funcionar também. É muito bom mesmo. E você, Internet? Eu cresci na periferia de São Paulo, eu queria ser desenhista lá atrás, né? Quando eu tinha 13 anos de idade, foram os caras na minha escola, eu estudava na escola pública, né, falando que programação ia ser a profissão do futuro. Pra vocês terem uma ideia quando é que eu tinha 13 anos, isso é 1989, né? Eles falaram isso. E eu fiquei muito empolgado com a apresentação, era... Como eles tinham ido em escola pública, eles já tinham um plano de pagar em trocentas prestações ali, meu pai conseguiu pagar, e em 1990 eu estava trabalhando já como programador júnior. Naquela época, 14 anos, podia trabalhar sem ser jovem aprendiz, podia trabalhar de cara assim já. E isso mudou completamente minha história, né? Eu, trabalhando como programador, né, eu consegui pagar minha faculdade, eu fiz processamento de dados no Mackenzie. E depois que eu terminei a faculdade, eu consegui um emprego bem melhor. Eu trabalhava como programador, mas na software house pequena, lá no meio do caminho entre o centro de São Paulo e a periferia. Mas aí depois terminar a faculdade, eu consegui um emprego numa software house maior, na Paulista, e eu consegui sair da periferia, e foi uma coisa que transformou minha vida completamente. Eu trabalhei 15 anos com desenvolvimento de software. E depois, falando de forma resumida, né, que senão contar um detalhe a gente vai gastar o podcast inteiro. Mas depois eu comecei a empreender, passei por 7 startups e ao longo dessa vida inteira eu sempre dei aula. Eu tinha lá 14 anos, eu era programador júnior, e a escola onde eu estudei, eu continuei dando aula lá. Eu dava aula de programação Basic, né, Basic 1 e 2. Depois Clipper, que eu comecei a aprender Clipper para trabalhar profissionalmente. A primeira linguagem que eu escrevi profissionalmente código foi Clipper, depois dava aula de Clipper também. E sempre fui dando aula em paralelo, né? Quando comecei a empreender, comecei a dar aula dos tópicos relacionados às startups que eu estava empreendendo, né? E estou até hoje nesse caminho aí, misto de tecnologia com educação.
Pô, legal. Então você encontrou uma veia educacional aí na sua trajetória. Isso é bacana demais, cara. E eu comecei no Basic também. Só que daí eu mexi um pouquinho com o Clipper, mas pulei pro COBOL. Fiz um negócio um pouco mais sofrido. COBOL eu aprendi na faculdade. Fui obrigado a fazer software em COBOL rodando para poder passar na avaliação. Eu vou dizer que o começo da minha jornada já foi um pouquinho mais na frente da de vocês. Eu não passei por nada disso aí, não. Que bom. Que bom, Que que bom. bom. Que bom. Agora, para não ter mais o para o ímpar aí, eu vou começar pelo Ednei. Vamos lá. Ednei, fala para a gente um pouco mais sobre esse seu lado empreendedor e professor, né? Porque eu vi que você gosta de lecionar, você gosta de ensinar, isso é muito legal. Sim. Se um dev que está vendo agora esse episódio do Geek Master quiser trilhar um caminho muito parecido com esse seu, né? Eu queria entender o que tem de bom e o que tem de ruim nisso tudo que você trilhou, que você batalhou aí durante todo esse tempo. Cara, eu sei que vai parecer clichê, mas eu diria que só tem coisas boas. Agora, o que pode acontecer é que as coisas que eu considero boas, outros considerem ruins. Né? Por exemplo, você tem toda hora a gente perguntando para você, tirando dúvida. As pessoas acham um pouco que você é professor, você tem meio que a obrigação de estar ensinando o tempo todo. Eu gosto. Né? Então, isso não me estressa, não me cansa, mas tem muita gente que talvez não está ali super disponível, fica estressado um pouco. É a mesma pessoa que se estressa lá quando pede para você arrumar a impressora, né? Quando você chega na casa dela, ou se é médico, já vai falando que você está com uma dorzinha aqui, é nutricionista, fala, eu estou comendo tal coisa, você me recomenda mudar a minha alimentação? Então tem sempre... Acho que é uma coisa do brasileiro, né? Tá sempre pedindo uma consultoria. Só dentista que ninguém pede nada, né? Dentista ninguém pede. Você pode olhar. Ninguém quer uma broca ali, uma anestesia de graça, não. Se bem que, olha, nos Estados Unidos que usa anestesia diferente, às vezes o pessoal quer do dentista lá, viu? Mas o importante, você precisa desenvolver algumas skills que normalmente, na média, aí, o desenvolvedor de software programador não tem, né? Que você precisa desenvolver muito bem a comunicação. Você precisa saber se comunicar muito bem. Né? Às vezes eu vejo alguns programadores falar, eu expliquei certo, se você não entendeu, o problema é seu. Porque eles acham que gente é máquina, código, né? Código tem um jeito certo de você escrever, que a máquina entende, né? Não que exista o único jeito de resolver um algoritmo, um problema, mas quando você fez daquele jeito, a máquina entende, se você rodar outra máquina, entende também. Comunicação verbal, texto, você fala língua portuguesa, inglesa, etc., espanhol, você fala com a pessoa, uma entende. Você fala a mesma coisa com outra pessoa não entende. Né? É como se você tivesse pessoas com compiladores diferentes, você tem que reescrever, né, a sua instrução de uma maneira diferente para cada compilador. E aí você tem que entender como é que roda a cabeça da pessoa, né? Como é que funciona aquele kernelzinho que ela tem ali, né, para você poder mudar a sua linguagem, mudar o seu algoritmo para explicar de uma forma diferente. Então, você precisa desenvolver muito a comunicação e entender que a responsabilidade maior é do emissor. E comunicação tem algumas similaridades com software. Você tem que ir, ou com construção civil, você tem que ir botando fundamentos, tijolinhos, né? Você tem que entender a ordem das coisas para ir colocando na cabeça das pessoas. Quer dizer, você tem um conhecimento que você quer transmitir, às vezes eu vejo gente tentando explicar pelo final. Não, peraí, como é que você aprendeu? Quais são os fundamentos disso? Né? Entender os fundamentos e passando aos poucos. E um outro aspecto também é entender as coisas com profundidade, porque vamos ser sincero, o programador muitas vezes está com problema, você busca lá, né? Acha no Google, no Stack Overflow, alguma coisa, o código, copia, cola, roda, funciona. Né? Tchau, um abraço, né? Faz deploy aí, né? Eu fui Stack Overflow. Eu fui Stack Overflow, Go Horse Overflow lá. e aí só que quando você vai explicar, não fala assim, professor, por que isso aqui faz isso? Não sei, eu colei aí, rodei, deu certo, né? Então, requer você se aprofundar nos fundamentos, entender as coisas no detalhe, né? Tem muito a ver ali com o que a Amanda falou de entender as coisas por dentro, né? Então, como professor, eu percebi que eu me aprofundei bastante em tudo que eu tinha que explicar, porque você não tem a menor ideia na sala de aula do que o aluno vai perguntar, né? O aluno não é uma entrevista, né? Que você dá para se preparar antes. Você está na sala de aula, é uma prova de fogo. Ele pode perguntar qualquer coisa para você. E não é que você é obrigado a saber tudo. Eu muitas vezes falo que não sei,
Mas naquele que é o tópico que você está ensinando, se a pergunta é diretamente relacionada àquilo, você começa a falar muito não sei, você perde completamente a credibilidade da sala. Eu já vi isso acontecer enquanto eu estava estudando. Aconteceu de quando eu fiz linguagem de programação 2 na faculdade, era Clipper, e eu já trabalhava com Clipper há 4, 5 anos. E aí eu conhecia Clipper mais do que o professor. E aí um dia eu perguntei por que o professor fez uma coisa de uma maneira, na maior boa vontade do mundo. Porque ele fez diferente, foi, cara, de repente tem uma coisa diferente que eu não sei. E aí ele, na verdade, não sabia fazer. E aí eu que tive que explicar para ele como é que não dava para fazer daquela maneira, por causa... E aí foi uma salada desgraçada, porque aí a sala não respeitava ele perdeu, o cara. Ele Perdeu. E assim... era responsabilidade dele, uma vez que ele entrou na sala de aula para ensinar Clipper, de conhecer os fundamentos muito bem conhecidos da linguagem. Não estava perguntando nada muito avançado para ele na ocasião, não. Né? Inclusive, fiquei chocado dele fazer diferente. Perguntei achando que era uma outra forma que eu não conhecia. Porque naquela época você não... Eu fiz faculdade em 94, 95, 96. Então não tinha onde... Eu comecei a usar a internet em 95, mas se você procurasse sobre Clipper na internet de 95, você não achava nada. Então, a gente achava coisa pesquisando em livro, revista. Então, o professor falou algo diferente. Ele falou assim, cara, de repente ele sabe um bagulho diferente que eu não li ainda, né? Encomendou um livro lá na Cultura que tem isso. Ele leu um livro diferente, ele leu um livro de fora, né? Afinal, caramba, o cara tá dando aula aqui. Um livro que eu não tenho acesso aqui, né? Um livro em inglês, sei lá. Eu não era isso, né? Então, você tem que se garantir muito mais do que para você resolver as coisas, porque você tem que explicar de formas diferentes para diferentes pessoas e sempre tá com aquele risco de ser perguntado a queima-roupa, né? Então, eu gosto disso porque me forçou a me desenvolver muito mais, a ir além, né? A nunca tá muito confortável em conhecer pouco, entender pouco. Eu quero sempre saber mais, estudo pra caramba. Esses livros aqui atrás, eu li a maioria deles. Eu vou fazer uma aula, eu leio quase 100 artigos sobre um tópico antes de produzir conteúdo. Então, estudar muito, estudar mais ainda do que você precisa para ser um bom dev no dia a dia. Entendi. Rodinei, isso que você falou com relação à comunicação, eu considero que é fundamental também. A gente precisa ajustar a linguagem para quem a gente está conversando. Eu falo com os meus colegas desenvolvedores, né? Quando a gente está conversando com o stakeholder, você tem que entender até que ponto ali você vai conseguir aprofundar no assunto. E se você não pode, às vezes, pegar uma pessoa de campo ali que está acostumada a plantar soja, ela conhece muito ali do que ela sabe que é agricultura. Mas se você falar com ela assim, não, peraí, eu fiz esse if aqui, não sei o que, e dá esse comando, você já perdeu a pessoa. Ela já não está entendendo mais nada e aquilo ali já se perdeu. Então, assim, você ajustar a comunicação para a pessoa que está recebendo entender melhor o que você está fazendo, eu diria que é fundamental. Com certeza. É ótimo. E outra coisa aí que fica também é se você se propôs a fazer algo, faça bem feito, né? Acho que isso vale para todas as carreiras, não só de dev ou de professor de dev e tal, né? Porque senão... A diferença de professor não tem como você ficar quietinho no seu canto, empurrando as coisas, né? O professor, ele tá no palco, né? Ele tá liderando todas as reuniões que a aula ele tá liderando, né? Então não tem como você ficar... Exatamente. E Amanda, vamos agora para o seu dia a dia aí na Syngenta Digital. Quais linguagens que você trabalha ou que você mais trabalha? E se tem algum case legal para você compartilhar com a gente sobre alguma solução ou produto que você desenvolveu aí dentro? Boa. No momento eu estou afastada do desenvolvimento, querendo ou não, o tempo ali de gestão, ele consome bastante com outras coisas, né? E aí eu utilizo até algumas ferramentas, mas mais em alto nível para entender o que está acontecendo de uma forma geral, como por exemplo o Grafana, o Postman para entender como é que está sendo alguma chamada de algum dado, coisa assim, e o Amplitude para entender como é que os nossos clientes estão fazendo a utilização da solução, mas desenvolver, eu acho que não é comigo muito mais não, sabe? Meu time até atua com linguagens diversas, indo de Kotlin a React Native, Python e tudo mais, mas eu vou dizer que eu estou mais afastada nesse momento. Mas você desenvolveu em que já? Nem só na Syngenta Digital, mas como profissional mesmo? Eu desenvolvia
O meu desenvolvimento era mais voltado para hardware mesmo, então eu eu fazia projeto de placas, cheguei a trabalhar também programando, por exemplo, para PIC, Arduino e tudo mais, então era mesmo colocar ali o equipamento físico para funcionar. De soluções legais, assim, que eu já fiz, na minha vida, foi o desenvolvimento de uma placa com o Arduino, que fazia o monitoramento de estados da máquina agrícola. Então a gente conseguia captar ali aqueles dados, a gente fazia a leitura daquelas informações dos sensores que tinha na máquina e tudo mais, e fazia o envio disso para a central da fazenda, processava os dados e com isso gerava informação para facilitar a tomada de decisão do agricultor. Olha só, muito bom, né, internet? Muito A bom. Você área sabe de que tecnologia é muito grande, cara. É muito engraçado, é muito louco me isso. lembrou um projeto que eu fiz na era pré-internet, que a gente coletava dados em campo e mandava dados, mas eu usava Rempack X25, que depois vocês procuram no Google aí, é coisa mas basicamente você conectava em algum lugar, mandava arquivos, baixava arquivos, então a pessoa vendia com um computadorzinho portátil HP 100LX e imprimia com uma impressorinha térmica o pedido, deixava lá, e aquele pedido anotado ali no sisteminha, depois conectava, transmitia e baixava as listas de preço atualizadas. Né? Boa, a gente estava utilizando um XB para fazer a comunicação do sistema. Lógico que esse projeto, gente, não foi só eu, nós éramos uma equipe desenvolvendo isso, teve muito mais gente envolvida, mas era uma solução muito legal para a agricultura. Muito bom. Eu estou montando um robozinho Arduino aqui, porque vai mexer nas câmeras aqui. Depois eu vou mandar para vocês verem. Só que Boa. é só brincadeira, né? Projetinho pessoal meu. Porque eu também gosto muito de Arduino, cara. Tem um amigo meu que, brincando com o Arduino, ele tem uma cafeteria perto da casa dele, que tem uma máquina de café que você pode programar a torra. E aí a mulher toda hora mexia lá para fazer. Aí ele fez num Arduino um menuzinho com todas as torras lá, um botãozinho para cada uma. Botou a interface lá, e aí agora ela só aperta o botão e ele reconfigura a máquina e faz a torra do café diferente. Ele fez isso. Aí, olha que top. Ele fez isso de graça total. E eu falei assim, por que você fez? Cara, eu gosto deles, eu gosto do café, aí eu vou lá agora, é mais rápido sair o café que eu quero. Então... eu só tomo, né? Eu tomo muita água com gás, né? Então, tem aquelas máquinas para gaseificar água agora, e sei lá. Eu tô querendo montar ela numa plaquinha que eu tenho aqui, cara. Eu sei que vai ficar, acho que mais caro até se eu comprasse o negócio pronto, mas é um outro projeto que está aí também, vamos ver. A questão é que o desafio também é bem interessante, né? De você olhar e falar assim, não, eu quero tentar resolver isso aqui, né? Eu vou fazer. Vou fazer. Eu acho que isso é o que tem em comum, né? Isso é o que a Amanda falou, é fantástico. Porque assim, eu diria que isso é o que tem em comum da minha vida inteira, né? Porque antes era, será que eu consigo fazer código para isso aqui? Eu trabalhei com muita coisa diferente. Eu trabalhei com pagamento por cartão de crédito, com equipamento de varejo lá, imprimir cheque, balança, scanner de código de barra, display. Então, eu queria ver se eu conseguia fazer código para aquilo, né? Esse negócio aí de passar via Rempack. E depois, com o empreendedorismo, será que eu consigo criar um modelo de negócio que torna isso rentável? Será que eu consigo criar um produto que resolve esse problema? Será que eu consigo fazer isso aqui de uma forma que fica mais amigável para essa persona, para esse usuário, né? Então é parecido, né? É parecido essa coisa do tipo, será que eu consigo resolver? Só que o momento é código, depois o momento vira sistema, né? Porque é um sistema, né? Você conectar diferentes pessoas, diferentes áreas e para fazer o produto rodar dentro do negócio ali. Né? É bem por aí mesmo. É o desafio mesmo, Amanda, é o desafio e às vezes nem faz muito sentido, mas a gente quer. Então vamos fazer. Não, atualmente, por exemplo, eu poderia até talvez contratar alguém para automatizar a minha casa, mas é tão divertido no final de semana, por exemplo, senta aí, mexe, vê a cortina mexendo por causa dos comandos, aí você fala, não, vou fazer sim. Qual a automação mais legal que você tem na sua casa, Amanda? No momento são as minhas automações com a Alexa. A minha casa, ela comunica muita coisa e é muito bom. Só virar e falar, Alexa, liga a máquina de lavar, liga o que é que seja que eu queira ligar.
Isso é bom. Muito bom. Você acabou de ativar a Alexa num monte de lugar que tá vendo a gente. Ah, é. Agora já era. Vou ter que sair jogando. Agora, vamos para uma pergunta mais pessoal aí. Como que vocês se enxergam profissionalmente hoje? Mudou muito de quando começaram, de quando vocês começaram até aqui, onde vocês estão hoje? Como que vocês veem isso? Ah, mudou. Eu diria que no início eu era mais ansiosa, eu não pensava muito na solução, às vezes, como a solução ia escalar, ou como fazer, às vezes, isso ser um produto, né? Uma solução de prateleira. Era mais, às vezes, ali, não, vamos pegar e fazer. Só que não é assim, né? Produtizar isso, tem uma etapa grande que é produtizar isso, e eu diria que isso já mudou do meu início para cá. Eu tinha muito uma ideia no começo de programador de fazer as coisas sozinho, né? Queria escrever a rotina inteira, o sistema inteiro, não precisava, eu criava a função em vez de trabalhar muito em equipe, né? E ao longo do tempo fui percebendo que principalmente quando começa a pegar projetos maiores, você fala, não, se você não trabalhar em equipe, não tem jeito, né? E aí você descobre que, sabendo trabalhar em equipe, você faz coisas muito maiores, muito mais interessantes do que quando você está trabalhando sozinho. E teve uma mudança muito grande de sentido, significado, né, da minha carreira, que assim, quando eu era novo e fazia uma coisa diferente, as pessoas em volta, né, chefe, contratante, cliente, eu prestava atenção, porque tipo assim, nossa, deixa eu ver que novidade que ele vai trazer aí, deixa eu ver que coisa nova que ele vai fazer aí. Então toda hora eu tô esperando uma novidade de você. Quando você fica velho, ninguém espera novidade de você. Não é que eu parei de fazer novidade. A última startup que sou mentor, a gente lançou em julho agora, é uma novidade. Mas ninguém fica esperando novidade de você. Não é mais isso que as pessoas esperam de você. Mas se eu falo que estou fazendo uma coisa nova, as pessoas rapidamente compram, investem. Eu lancei 2 cursos novos com a SPM e os 2 formou turma em um semestre. A primeira Legal. turma, a de Product Marketing Manager, teve mais de 40 pessoas. Porque as pessoas olham que você é velho e falam assim, não, ele já fez tudo isso, deve ser bom. Então é a reputação. Né? Então no começo, se você faz coisas novas, você é o centro das atenções. Depois é a sua reputação. Então acho que isso é uma dica interessante, porque assim, lá na frente, o que vai ficar, né, da sua carreira é a reputação. Então, se as pessoas olharem para trás e ver que você tem reputação, elas continuam dando atenção ao que você fala. Senão, mesmo que você fizer uma coisa nova, por ser novo, já não vai mais chamar tanta atenção assim. O pessoal está esperando novidade dos novos, dos velhos estão esperando reputação. É uma visão bem interessante, hein, Amanda? Essa é... Sim. Gostei. E aproveitando, então, vamos lá. Se vocês pudessem mandar um tweet aí para o seu eu do passado, o que vocês mandariam, então? Já indo nessa linha aí. Eu falaria para o meu eu do passado montar o portfólio. Eu nunca tive portfólio como programador e eu vejo que eu perdi muita oportunidade de não ter isso organizado. Porque assim, eu fazia muito software, como freelancer também, além do trabalho de desenvolvedor de software. E esses softwares se perderam completamente e alguns tinham dezenas de... Eu fiz um software de pizzaria que eu vendia num disquete. E isso era... Então, não tinha download, Amanda, né? Então, chegou a usar disquete, Amanda? Cheguei a usar disquete, mas só no inicinho. Para quem está ouvindo a gente é muito novo, é a versão física do botão de salvar, né? Ele serve para salvar coisa dentro dele, é tipo um pendrive 1.0, tá ligado? Com 1 mega, 1.2 mega. Não, e o de mega já era bom, já. Era bom, né? O primeiro disquete que eu usei era de face única, 360 mega, que era de... como é que é? Mega não, né? Era menos, né? Era, eu acho. Não, 360K. Exatamente, isso, eu lembrava de ser isso aí. 180K, 180K. Era 2 lados, caríssimo. aí ficou de 360, aí ficou 360K. Não, você salvava uma imagem nele e já acabou. 5 1/4, né? Que era o grandão. Então, mas já era na época do disquete, do de 720K, que depois veio a versão HD de 1 mega. Que era, então era 1.44. Então eu vendi muito software, eu fiz software de cemitério,
para sorveteria, para pizzaria, Cemitério. para igreja, né? Agora fiquei imaginando o que é um software para cemitério, né? Mas... Ué, tá cadastrado quem tá enterrado aonde, cara? Muito bom. Ué, o cemitério é uma grande tabela indexada, né? Você chega lá, o cemitério é uma tabela não indexada, esparramada pelo chão. Aí no sistema você indexa ela, né? Para as pessoas acharem onde está a cova que elas querem mais rapidamente, né? Então você tem que olhar uma a uma, né? Senão tem que olhar uma realmente. O sistema é para indexar aquelas covas espalhadas no chão, que nem sempre elas estão ordenadas com algum critério, né? E tem várias pessoas em gavetas, enfim, não vou entrar no detalhe sistêmico de como é que o cemitério que não é o tópico. Mas não tem absolutamente nenhum lugar onde essas coisas já estiveram organizadas um dia, né? Então, quando eu chegava, às vezes, numa entrevista, mesmo sendo um programador que já tinha 10 anos de experiência, eu não conseguia consolidar aquilo ali, resumir, até porque não tem como numa entrevista curta, né? Agora, se eu tivesse uma página, né, com tudo isso, né? O que é o software, o que ele resolvia, um printzinho da tela, o código, quem quisesse olhar, né? Isso fala muito mais sobre você do que qualquer outra coisa. Então, assim, tem gente que mantém o GitHub hoje organizadinho, tem gente que não. Quem não mantém hoje, eu diria para você manter. Vai lá, volta e sai caçando as coisas que você fez, coloca lá. E quem está começando, e cria. Você pode fazer um software que você quiser, mesmo sem ter cliente, mesmo sem ter chefe. Então, se você faz um software sem ter passado por uma empresa e a pessoa vai lá no seu GitHub, olha e gosta do seu código que está rodando, ela entende, para ela é como se você tivesse experiência. Falando de quem contratou já muita gente no passado, é como se tivesse experiência. Então, eu teria aproveitado mais oportunidades, talvez ter uma ascensão mais rápida se eu tivesse organizado um portfólio lá atrás. Acho que o resto eu fiz direitinho. É o seu tweet. E o seu, Amanda? Eu acho que eu vou copiar o do Ednei. O que eu tinha pensado mais era em questão de adaptação. Eu acho que no início eu ficava muito ligada ali ao plano que eu tinha feito, ao que eu queria fazer e tudo mais, e eu não adaptava as oportunidades que surgiam. E aí eu diria que ter essa maleabilidade poderia ter me ajudado também no início da carreira. Legal. Você está na Alemanha, né? Você comentou com a gente, acho que não chegou a... Então aí também já teve um processo de mudança aí, né? Porque sair do Brasil para outra cultura, né? Então... Sim, mas agora que eu já aprendi a me adaptar agora melhor. Que você já se adaptou, mas aí, você conseguiu. Que cidade que você vive, Amanda? Eu estou em Berlim. Berlim? Minha irmã mora em Berlim. Meu cunhado é desenvolvedor de software, trabalha em Berlim. Bom demais. Depois me passa os contatos para a gente se comunicar. Vou passar, sim. Eu tenho um compadre que mora aí também. Batizou minha filha, ele mora aí em Berlim. Brasileiros em Berlim. No início, a gente acha que não, tudo é muito grande, é tudo muito difícil, mas depois que a gente muda, você vê que é um clique, é uma gravação, é um vídeo, e a gente se adapta. Muito bom. Tem outro ponto que a Amanda comentou aí que me fez lembrar, que eu acho que eu falaria para mim mesmo manter a cabeça um pouco aberta. A Amanda falou um pouco disso, né? E me lembrou aí que, por exemplo, eu queria ser o melhor programador, trabalhar na maior software house. Na época, acho que ainda é a maior software house do Brasil. Hoje é TOTUS, na época era Microsiga, né? Sim. E eu trabalhei na época no Microsiga, hoje TOTUS, né? E aí quando eu cheguei lá, eu fui até sênior, né? E aí depois eu pensei, o que eu faço agora? Não é que eu não tinha muita ambição, mas assim, eu acho que você entender que a vida ela vai te abrir múltiplos caminhos, né? Pode abrir um caminho para mudar de país, igual a Amanda, pode abrir um caminho para você mudar de área, pode abrir um caminho para você, em vez de uma software house, trabalhar na área de tecnologia de uma empresa, em vez de uma empresa grande, trabalhar em startup, vice-versa. Ser professor, entender mais essas opções e manter esse leque aberto, né? Eu acho que você consegue escolher melhor os seus caminhos futuros, se estressar menos com essa coisa de planejamento de carreira e tudo mais. E agora eu acho que uma pergunta que vai bem nesse ponto mesmo, é que eu queria saber de vocês, como vocês enxergam a relação entre o sonho de muitos profissionais de TI, principalmente aqueles que estão iniciando hoje,
de estarem em grandes empresas versus encontrarem um local de trabalho com horários mais flexíveis, home office, bom clima, que seja mais aberto, né, para você trabalhar. Como que vocês, né, como que vocês enxergam esse tipo de sonho que os profissionais têm hoje, né? E também se esse negócio de trabalhar remoto é um benefício que pesa tanto quanto o nome da empresa? Como que vocês entendem isso? Ó, vamos lá. Sim, trabalhar remoto é muito importante começar dessa parte. Eu dou aula de tech recruiting também, entre outras coisas, e eu explico para o pessoal de tech recruiter que eu fiz uma pirâmide lá, depois eu posso compartilhar com vocês. Eu digo que é a pirâmide de Maslow versão devs, né? O que está na base lá, que é as minhas necessidades. Eu chamei de pirâmide de Internei, né? Porque o Maslow tacou o nome dele lá, né? Se o Maslow fez, por que não eu, né? Vai que cola, né? Vai que cola. Mas o que está lá na base é a flexibilidade de trabalho, né? E eu diria para você que remoto é meio que o mínimo hoje que o Dev procura. E tem ainda o horário flexível, que é você trabalhar qualquer hora de qualquer lugar, né? Que aí exige você dominar totalmente comunicação assíncrona, né? Exige que a sua empresa domine comunicação assíncrona, né? Poder trabalhar de forma assíncrona. E gestão pessoal também, né? Gestão pessoal. E a gestão da empresa. As empresas hoje têm um medo, né, de assumir a versão remota full por um problema de gestão. Me mostra uma empresa que não se sente confortável de deixar os funcionários serem remotos, eu te mostro uma empresa que tem problema de gestão. Aí o cara fala, eu fui inclusive enganado por um dev. Porque você é um péssimo gestor. Né? Porque se você sabe se você sabe o que ele tem que fazer, tem prazos claros, né? Você está acompanhando a entrega, você não precisa estar acompanhando a produção. Ele pode estar presente em qualquer lugar, desde que a entrega dele esteja dentro do acordado, né? Só que tem muitos acordos por aí que não detalham qual é a entrega com clareza, né? E essa falta de clareza é onde muitas vezes um dev mal intencionado, que é a minoria, ao contrário do que alguns empreendedores meio babacas, diga-se de passagem, falam por aí, que permite que esse mal intencionado te engane, porque não tem a clareza da entrega, né? Não tem a clareza de quando vai ser entregue, o que vai ser entregue, né? Precisa ter essa clareza, precisa cobrar, inclusive com métricas de qualidade, isso, senão tem que entregar no prazo, tem que entregar com a qualidade adequada. E aí, cumprindo isso, né? Tá no prazo, tá na qualidade adequada, o que importa aonde ele está, né, e quantas horas efetivamente ele desenvolveu aquilo, porque o valor para a empresa não é a quantidade de horas, né? A gente não está falando de uma indústria, né, que você tem que ficar na frente de uma linha de produção, e se você não estiver ali na frente da linha de produção, você não está produzindo, né? A gente está falando de propriedade intelectual, de criatividade, né? Aquele recurso que você implantou, né, aquela feature que você implantou, aquele bug que você corrigiu, ele tem um valor dentro da empresa. E a empresa precisa saber metrificar isso, sabe? A feature do produto, quanto que ela vale, né? Quando fizer o go-to-market dela, e aí por isso eu posso investir tanto nessa feature. Essa é uma conta que muitas vezes o pessoal não faz. Às vezes o pessoal gasta numa feature mais do que ela vale no go-to-market. E aí tá desperdiçando dinheiro. Aí depois fala, pô, eu contratei um monte de dev, fiz um monte de coisa, a empresa faliu. Porque você usou os recursos errados, né? Então precisa de repensar a gestão da empresa também. Precisa da gestão pessoal e, sem dúvida nenhuma, né? Se você não tem disciplina, né? Você precisa levantar. Eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei mais de 10 anos, acho, em home office e sozinho, ninguém em casa, né? Então, quem tem outro desafio de manter a porta fechada e doutrinar, mas quem não tem o desafio do seguinte: Netflix está ali me chamando assim, falando, vende, né? Meu celular com os joguinhos instalados está aqui, meu óculos de realidade virtual está ali, entendeu? Tem um monte de coisa aqui, a geladeira está com cerveja, tem um monte de coisa que pode me distrair, me arrancar, mas eu tenho a minha disciplina de sentar. Hoje eu tenho essas tarefas, estão nessas prioridades, eu tenho esses prazos, é isso aqui que foi acordado com o meu cliente, eu preciso entregar isso e boas. E quem trabalha com o cliente, quem é autônomo, sabe que não dá para se enrolar. E por que dá certo lá? Porque no contrato com o cliente tudo está especificado. Os contratos de trabalho individuais, eles tinham que ter a mesma profundidade dos contratos com clientes. E aí você tem tudo acordado.
Enfim, requer uma maturidade do dev, requer uma maturidade das empresas, né? E eu não estou chamando todo mundo de incompetente, isso é novo. Né? Eu estou chamando a atenção para dizer, olha, as coisas mudaram, né? Elas não são mais assim. E aí, se você ainda não, né, se é gestor e está ouvindo e não entendeu ainda que isso tem que mudar, né? Eu estou esclarecendo aqui que pontos tem que mudar, né? E você pode ir atrás disso. Eu diria que antes da pandemia tinham menos empresas, né, que utilizavam do trabalho remoto ou do trabalho híbrido. Mas pós-pandemia, essa é uma realidade que agora é difícil de você voltar a ser full trabalho no escritório, né? Por conta tem muita vaga, pouco dev. O que acontece? Ele escolhe. Então virou um direito de escolha que ele tem, né? E o lance de empresa grande, empresa pequena, eu diria que é mais pelo desafio, uma coisa que a Amanda já falou aqui antes, você já falou aqui antes. Se você tem um desafio foda numa startup pequena que está começando, né? E ela tem uma segurança financeira, né? De onde está vindo, quem que é o angel investor, quem que fez o Series A, né? Quem que está aportando, né? Onde que está sendo incubado, às vezes muito mais legal. Você tem muito mais flexibilidade, vai criar coisas do zero. Tem dev sênior aí que nunca fez o primeiro deploy de um produto. Cara, uma emoção fodida. A primeira versão, primeiro deploy, os primeiros usuários entrando, cara, até me arrepia. Mas se você com o computadorzinho lá e você olhando o computador crescendo, é bem legal. Então, isso você só vai ter, às vezes, numa startup que está começando do zero ali. Não que você não vai ter uma empresa grande lança produtos novos, né? Mas é um pouco mais difícil acontecer. Agora, com o outro lado, você entra em uma empresa grande, você trabalha com um fluxo de dados, uma quantidade de usuários foda. E tem gente que fica arrepiado com isso. Caramba, meu. Eu estou mexendo numa feature que vai afetar 10 milhões de usuários na primeira semana, né? Porque o pessoal já vai baixar atualização ali no celular e tal. Que foda, né? Então, eu trabalhei numa software house, em duas software houses grandes, né? Uma segmento bancário, era Minter, não sei nem se existe mais. Eu tinha um sistema de contrato de câmbio, de importação e exportação, de adiantamento de crédito, que 70 bancos diferentes rodavam. Eu fazia aquele bagulho para 70 bancos, controlar lá o crédito de importação e exportação. Eu falei, maluco, se eu fizesse aqui errado, na hora que o William Bonner falar da balança comercial no Jornal Nacional, ele vai falar o número errado lá. Né? Então era muito foda, né? Mexer nessas coisas. Então acho que tem que ver o que faz seu coração bater mais forte, o que faz se arrepiar, né? Os dois são desafios incríveis. Amanda, na Syngenta Digital é um trabalho híbrido? Como que é? Hoje você está full... Eu tô full home, remoto. né? Você tá remoto. Eu tô remoto. No momento, assim, na verdade, desde a pandemia a gente tem trabalhado full remoto, não existe expectativa de voltar para o escritório. A gente até tem alguns eventos, mas aí são mais eventos de integração e tudo mais, e vai tender a permanecer dessa forma. Nós temos muitos desafios também, bem o que o Intranei falou ali de, nossa, se a gente fizesse deploy errado e tudo mais, nós vamos afetar a safra de soja do Brasil, vai afetar a cana e tudo mais. Foda. Foda. E é um negócio que a gente consegue fazer, continuar produzindo estando de casa, né? Então, assim, não tem muito por que tirar esse benefício, né? E eu diria que, para mim, na verdade, o home office nem é o principal. Eu diria que, para mim, o clima organizacional é o ponto que pega, assim, demais, sabe? Para mim, não adianta ser home office, ter um monte de benefícios e tudo mais, mas você chega assim, você não confia na pessoa que está do seu lado, você não sabe o que está passando na cabeça dos outros. Eu diria assim, que você ter a confiança de estar ali com seu par e saber que vocês estão indo juntos lutar contra o bug, digamos assim, é um negócio assim que para mim é pré-requisito. Total. Perfeito. É o clima, né? Tem que ter um clima bom. Uma coisa que a Amanda mencionou que eu queria sublinhar, né, que é a integração, né? Preciso ter ações de integração, né? E essas, muitas, se for possível ser presencial, é mais fácil criar vínculo ali no presencial, né? Eu falei para vocês no comecinho lá que eu presto serviço para a Automatic, né? Eu não sou funcionário, sou fornecedor. Mas a Automatic, ela está em 90 países, ela tem quase 2.000 pessoas ou mais, sei lá eu. E eles, todo mundo espalhado, mas eles têm encontros presenciais, eles pagam passagem para todo mundo, né, de um time, ou todo mundo da empresa, uma vez por ano todo mundo da empresa, ir para uma localidade e interagir, né, para criar esse clima organizacional forte, criar essa confiança, criar esse vínculo, né, de você olhar para o lado e confiar a pessoa, achar a pessoa foda, achar a pessoa legal. E eles têm algumas ações online, depois vale a pena ver, quem tem curiosidade, ver o que eles fazem online para manter essa integração. Mas é um ponto que a Amanda falou aí que eu queria ressaltar que é fundamental.
Show de Agora bola. que o Covid, na teoria, está mais estabilizado e tudo mais, ano que vem a gente também vai se ver presencialmente, a empresa toda em Belo Horizonte, se tudo der certo em janeiro, e Oh, aí, beleza. se tudo der certo, a gente Muito vai bom. continuar fazendo isso anualmente, vamos ver, né? Vamos tomar uma Muito bom. cachaçinha junto lá. Ah, tem que ser. Aqui não tem, né? Já está dando o nosso tempo aqui, então eu queria perguntar para vocês agora, e o futuro, né? O que vocês estão planejando para o futuro profissional na área de tecnologia aí? Vamos lá, Amanda. Boa. Bom, eu já dei o primeiro passo para procurar uma carreira mais internacional, né? No momento, eu estou trabalhando ainda com um time no Brasil. Mas eu já comecei um processo de formação de um outro time agora em Madrid, dentro da Syngenta Digital e tudo mais. Então, assim, para mim, os próximos passos é a carreira ser cada vez mais internacional, de forma a ligar todos os squads que a gente tem alguns squads em Pune, na Índia, outro nos Estados Unidos, agora esse em Madrid, Brasil, e fazer com que eles consigam trabalhar melhor juntos, mesmo com essa diferença de fuso horário, localidade, língua e tudo mais. Legal. E tem brasileiro em todos esses squads aí? Tem brasileiros nos squads, não nas localidades em Não si. nas localidades. É. Legal, legal. Mas então, em breve vai ter. Em breve teremos. Isso aí. E aí, Ednei? Cara, eu vou fazer a parte engraçada primeiro, né? Porque eu estou criando um curso de design de futuros, né? Então, o que você vai fazer para o futuro? Vou fazer um curso de design de futuros. eu fiz 3 projetos de Creative Foresight, né? Que você tenta predizer como é que vai ser um cenário de futuro. Para uma consultoria alemã, né? Eu acabei recentemente, eles me deram autorização para pôr lá no LinkedIn, então eu estou esperando o combo, né? Vou lançar o curso e vou falar que eu vou botar no meu portfólio lá, como eu falei, tem que fazer o portfólio, esses projetos que eu já fiz. Mas é uma coisa que eu amei muito trabalhar com eles, fiquei apaixonado por essa coisa de design de futuros. Estou estudando há meses e aí vou lançar um curso em breve. Se tudo der certo, parceria com uma grande consultoria que vai estar junto ali, trazendo tecnologias realmente inovadoras. Então, eu estou muito animado com isso. E eu estava mais no dia a dia da Sigma Geek, né? Continuo lá como mentor. Um dos motivos de sair assim, que eu decidi que eu quero continuar empreendendo com educação. Educação é a coisa que eu me apaixonei profundamente. Eu encontrei ali meu Ikigai, né? Sem nenhum tipo de ironia. Me sinto profundamente feliz de trabalhar com educação. Então, tem tido conversas com startups, empresas de educação. Eventualmente, eu posso vir a trabalhar em alguma delas aí, mas é uma coisa que está em aberto. Como eu falei, deixar abrir abertas as possibilidades, né? E que você encontra as oportunidades um pouco mais rápido. Tem que deixar em aberta, a cabeça aberta e correr atrás, né? Muito bom, muito bom. Bom, então agora para a gente encerrar é a hora do jabá. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a empresa de vocês, sobre a Syngenta Digital, a internet, sobre seus empreendimentos aí, e também dar dicas de livros ou até mesmo séries que vocês estão assistindo, essa é a hora. Meu primeiro? Pode Seguinte, Manda vamos bala. lá quem aqui está ouvindo a gente é dev, vai lá em sigmageek.com, se cadastra lá para você participar dos desafios, concorrer a prêmios em dinheiro e de repente encontrar a vaga dos seus sonhos, né? Então estou ali como mentor, não estou mais no dia a dia, mas eu super acredito no projeto, o projeto é incrível. E queria muito ver vocês cadastrados ali. Quem quiser estudar comigo, eu tenho um curso de produtividade na SPM, que tem uma turma aberta agora para 7, 8, 9 de fevereiro. Eu ensino lá como você definir metas, priorização. Pode indicar para o seu chefe também, porque eu recomendo lá como é que faz minhas reuniões mais objetivas, explico que daily com mais de 15 minutos não é daily, todas essas coisas eu vou voltar muito mais legal. Então é um curso muito bom de produtividade, vocês vai qualquer rede social minha, for lá no meu site, for no Instagram, for no LinkedIn, por lá internet, tem lá cursos lá, tem lá o link na bio, tem o link do curso lá, vocês vão achar facinho lá. Legal, vou deixar alguns links na descrição aí também para ajudar a galera. Muito E aí, bom. Amanda?
Boa. E eu convido vocês a entrar também no LinkedIn e no Instagram da Syngenta Digital. Lembrando que a gente tem a Syngenta, que vocês vão ver muito mais coisas voltadas para agricultura, produção e tudo mais, e a Syngenta Digital, onde vocês vão ver mais coisas voltadas para a tecnologia. É bom dar essa reforçada. E nós sempre estamos com vagas abertas, não somente na área de tecnologia em si, mas também na área de suporte, produto e tudo mais. Então, deem uma olhadinha lá, quem sabe a gente acha uma vaga interessante. Muito bom. Quero agradecer vocês pelo tempo, foi um papo super legal. Já convido para um próximo episódio aí, porque acho que tem muito papo para a gente bater ainda. Muito obrigado, Muito pessoal. bom. Obrigado você, cara. Obrigada. Foi uma delícia. Prazer, Amanda. Foi um prazer estar debatendo aqui várias ideias legais. Sair daqui com a cabeça um pouco mais aberta. Espero quem esteja ouvindo também. Boa, muito obrigada, gente, pelo convite e até breve. Valeu, pessoal. Valeu.